Fala aí, galera. Beleza? Como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Wallace, seu professor de inglês. Galera, para a aula de hoje, nós vamos aprender sobre os principais pronomes que nós utilizamos em inglês. É claro que existem muitos outros pronomes que a gente vai aprender também, mas para a aula de hoje, eu separei esses 4 pronomes, que são os mais utilizados, e acreditem se quiser, são os pronomes que mais causam confusão hoje em dia em prova de concurso. Então, assim, eu até acredito que para vocês, talvez vocês até já conheçam todos eles. Só que eu vou mostrar para vocês a regra de como utilizar cada um deles, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá bem, galera? Na hora de fazer a prova. Então, vamos começar. Então, muito bem. As regras elas são bem simples, então eu vou dividir em 2 partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre os subject pronouns e os object pronouns, tá? Que são pronomes sujeito, assim traduzido para o português, e pronome objeto, ok? Vamos falar sobre esses dois primeiramente. Vamos lá. Subject pronouns, ou, na sua tradução, pronome sujeito. Na gramática, tá, galera? Os subject pronouns, eles são pronomes que indicam o sujeito da ação verbal, tá? Ou seja, é o sujeito que faz a ação. Bem, eles representam um tipo de pronome pessoal e, no português, a gente conhece eles como pronomes pessoais do caso reto, ok? Então, o que vocês precisam saber é que os subject pronouns, o pronome sujeito, ele é o sujeito da oração, tá? Ele que conjuga o verbo, vamos dizer assim, sendo bem direto, ok? Mas assim, qual é a função deles? É como eu falei para vocês, né? Eles são o sujeito da oração. Os subject pronouns, né? Ele tem como função substituir o nome próprio, né? Ou até mesmo os substantivos. Eles geralmente são utilizados no início das frases, tá? Sempre aparecem antes de verbos e preposição. Então, assim, na sua forma no singular, a gente tem I, you, he, she, it, e a sua forma no plural, we, you, they. Assim, gente, é um pouco diferente do português, porque na sua forma no singular, ele possui 3 gêneros, tá? Então, para a terceira pessoa no singular, nós temos o masculino he, feminino she e o pronome neutro, tá? Que é o it. Então, o gênero neutro, ele é sempre utilizado para fazer referência a lugares, animais, objetos, sentimentos, até mesmo ideias, né? E por aí vai. Bem, eu acredito que vocês já conheçam eles, né? Vocês já devem ter aprendido isso na escola. Só que assim, a gente hoje está falando sobre regra. Qual é a diferença da gente utilizar um pronome sujeito para um pronome objeto? Vocês vão ver isso aqui comigo agora, tá? O que você precisa saber, turma, é que junto do pronome sujeito sempre vem o verbo, tá? Então, a gente tem o sujeito e a gente tem a ação. Ok, agora vamos falar um pouco sobre pronome objeto. Esses são os objetos diretos ou os objetos indiretos da oração, tá? O subject pronoun, ele é o sujeito que pratica a ação. O object pronoun, ele entra como o objeto, tá? Quem recebe a ação. Além disso, eles se diferenciam pela posição que eles ocupam numa frase, né? Então, por exemplo, como eu disse, o subject pronoun ele geralmente aparece no início, né, da sentença, quando os object pronouns geralmente aparecem no meio ou no final, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para ficar bem claro a utilização deles. Então, vamos lá. A gente já está aí com o nosso primeiro exemplo, tá? Aí a gente tem I love them ou I love they. Eu tenho certeza que muita gente vai dizer assim, professor, com certeza é a primeira opção, né? A primeira opção, ela soa muito melhor do que a segunda, tá? Existe uma certa intuição aí da gente utilizar a primeira parte. Tá, gente, mas a gente não pode ir somente pela intuição, tá? A gente tem que conhecer a regra. Então, vamos lá. Eu tenho ali em cima um pronome sujeito, tá? Primeira pessoa do singular, I. Eu tenho ali love, né? Ali, amar. Eu estou conjugando o verbo amar, tá? E para terceira pessoa no plural, eu estou utilizando
then, tá? Um pronome objeto, ele entra como objeto. Ele está recebendo a ação. E no primeiro pronome, a gente tem o pronome sujeito. Você lembra que eu falei para vocês que geralmente o pronome sujeito ele fica no início da frase e o pronome objeto ele fica no meio e no fim? Nessa situação, tá? É a primeira frase, ok, galera? Então, pronome sujeito e pronome objeto. Então, beleza. Até aí ficou clara a utilização dos dois. A gente entendeu aí o que é pronome sujeito e objeto. O que vocês vão fazer agora? O que eu aconselho vocês? Eu sei que é fácil, turma, mas memorizem isso, aprendam isso, tá? Porque eu vou passar para vocês exercícios mais à frente, tá? Exercícios que são um pouco confusos, tá? Para confundir a mente de vocês, onde vocês vão precisar utilizar cada um desses pronomes e eu preciso que vocês memorizem, tá? Então, se for possível, assista esse mesmo vídeo várias vezes, tá? Uma vez por dia já é o suficiente, até a data da prova de vocês. Ok? Fica combinado assim? A gente tem aí a tabelinha dos verbos, ok? Dos pronomes sujeitos e os pronomes objetos, ok? Então, estou dando uma missão aí para vocês. Beleza, galera. Então, agora nós vamos falar sobre esses dois últimos pronomes agora, possessivos e adjetivos. Existe uma regra básica para você conseguir diferenciar um do outro, tá? Mas qual é essa regra? Então, o segredo está na posição que você vai utilizar eles, tá? Ambos os dois eles falam sobre posse. Então, assim, o adjetivo ele é usado para posse, tá? Mas a diferença dele para o possessivo é que após o adjetivo, você vai utilizar um substantivo, tá? Sempre. Mas como assim? Então, eu vou explicar para vocês. Vamos utilizar um carro como exemplo, tá? A gente vai falar de posse, então a gente vai utilizar um substantivo. A gente vai falar de carro, beleza? Vamos lá, vamos começar. Então, galera, vamos lá. Nós temos duas frases aí, duas situações. It is my car. It is mine car. Tá? Qual das duas situações aí vocês acreditam que esteja correta? Então, turma, a gente não falou, a gente não viu anteriormente, nós não vimos que para a gente utilizar o adjetivo possessivo, a gente precisa utilizar um substantivo após ele? Então, no primeiro exemplo, eu tenho ali, it is my car. Eu tenho ali o adjetivo e tenho ali também o substantivo que vem após ele, tá? Diferente da segunda situação. Ali eu tenho o pronome possessivo, mine. O mine eu não consigo utilizar ele antes do substantivo. A gente consegue utilizar ele se não tiver nada após ele, tá? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Agora, nesse segundo exemplo, eu tenho a utilização correta do pronome possessivo, tá? Eu utilizei mine, tá? No final da frase. Após o mine, a gente não tem um substantivo. Eu simplesmente digo, this car is mine, né? Nesse exemplo aí, eu estou utilizando um pronome demonstrativo para demonstrar o meu carro. Estou demonstrando que esse carro é meu, tá? This is my car. This car is mine, ok? É essa a diferença. Então, para um, você vai utilizar o substantivo após ele, e para o outro, você não utiliza o substantivo após ele. Ele fica simplesmente no final, tá? E você não utiliza nada após ele. E aí, galera, tudo bem? Essa foi a explicação, tá? Sobre esses 4 pronomes mais utilizados. Eu tenho aí uma tabelinha também para vocês, ok? Essa tabelinha, ela tá mostrando para vocês a utilização, tá? De todos eles, tanto na primeira pessoa do singular, tá? Na terceira pessoa do singular, estão todos eles aí, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto à utilização deles, é só me perguntar, ok?